Que a paz, a graça, a misericórdia e o amor de Deus estejam em nossos corações. Hoje vamos falar um pouco sobre jejum. Nós devemos ter a prática do jejum? Em Mateus 6, o Senhor Jesus fala sobre a prática de dar esmola, a prática da oração e a prática do jejum. Quando ele fala da prática de dar esmola, ele diz que quando nós dar esmolas, não é para nós fazer para se aparecer, mas que o intuito do nosso coração seja agradar a Deus, para ser visto diante de Deus e não diante dos homens. Quando ele disse sobre a prática da oração, ele disse a mesma coisa. Não faça oração para se aparecer, mas para comparecer diante do nosso Pai que está no céu. E quando ele falou sobre o jejum, ele disse a mesma coisa. Ele disse, quando vocês jejuar, não faça para se aparecer. Ele não disse assim, se um dia você jejuar. Não, ele disse quando jejuar. De maneira que fica bem claro que o Senhor Jesus, ele tinha a prática do jejum e ele esperava que nós também jejuássemos. A prática do jejum nos leva a um autocontrole, ao domínio próprio, ao famoso mandar em nós mesmos. Nós determinamos o que a nossa carne vai comer e a nossa carne tem que entrar em sujeição ao nosso espírito. O espírito governa a carne. E essa prática nos leva a nos aproximar de Deus. O jejum pode ser feito de maneira parcial. Eu posso tirar algo da minha alimentação por um período de tempo, ou eu posso determinar o tempo que eu vou ficar sem me alimentar. O jejum de Daniel, por exemplo, que cita nas Escrituras Sagradas, fala sobre um jejum parcial. Ele não provou das coisas agradáveis, daquilo que ele gostava. Ele se privou dos prazeres da comida. E isto chama jejum parcial. E o jejum integral já é feito por um período de tempo que a gente mesmo determina e fica aquele período sem se alimentar. O Senhor Jesus, durante o tempo que ele esteve no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele jejuou. Quando aconteceu aquele episódio de que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios daquele jovem, o Senhor Jesus chegou e expulsou os demônios daquele jovem e ele ficou liberto por completo. E, no particular, os discípulos ficaram curiosos com aquilo. E perguntaram para ele, por que nós não conseguimos expulsar os demônios daquele jovem? E o Senhor Jesus respondeu para eles, tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Ou seja, mais uma vez ele disse da importância da prática do jejum. Paulo também tinha a prática do jejum. Ele relata que muitas vezes padeceu necessidade, passou fome, mas ele relata que muitas vezes ele jejuou. Ou seja, é diferente passar fome de jejuar. Jejuar é quando você determina que não vai comer e não come. E quando você está padecendo necessidade e passando fome é porque você não tem o que comer. É diferente uma coisa da outra. Voltando para o Velho Testamento, tem muitos relatos de ocasiões que eles fizeram jejum. Eles entraram para a prática do jejum em arrependimento, em petição, em clamor a Deus, nos momentos de guerra, de conflitos, de perseguição e até mesmo quando cometiam pecado, eles entravam em jejum como declaração de arrependimento e de humilhação diante de Deus. E Deus respondia o jejum que era feito de todo o coração. Um dos casos muito conhecido na Bíblia foi quando Esther, para ela entrar na presença do rei, ela pediu para que o povo jejuasse. Foi um jejum coletivo em prol da causa do povo judeu que estava condenados à morte. E Deus interviu, entrou, trabalhou, fez o que era preciso ser feito e livrou o povo judeu de um decreto que já estava assinado de morte. Deus interviu através dos clamores, da humilhação e do jejum. A verdade é que a nossa carne não quer orar.
Nós encontramos tempo para tudo, mas para oração fica difícil. Ficar 10 minutos de joelho é muita coisa. Mas 1, 2, 3 horas em distrações que não agrega nada à nossa vida espiritual, nós nem percebemos o tempo passar. De maneira que a nossa carne quer se deleitar com as coisas desta vida, mas ela não quer orar. Ela não quer estar prostrada, ela não quer aquele tempo em oração. Porque a nossa carne vai voltar para o pó. Mas o nosso espírito clama por Deus noite e dia, porque Ele é eterno e Ele voltará para Deus. E o espírito anseia por viver a eternidade com Deus, porque ele veio de Deus e voltará para Deus. E para que o espírito se mantenha vivo no meio das batalhas, é necessário nutrição espiritual. É oração, é clamor, é estar na presença de Deus, é intimidade com Deus. E jejuar também não é diferente. A nossa carne não quer jejuar, porque o jejum humilha a nossa carnalidade. E a nossa carne estando em humilhação, o nosso espírito prevalece. Quando o Senhor Jesus disse que quando nós jejuar, não é para nós fazer para se aparecer, Ele disse que era para nós fazer para ser visto pelo nosso Pai que está em oculto, e Ele nos recompensará. Ou seja, ficou muito claro que há uma recompensa para o jejum. E a maior recompensa que nós podemos alcançar de Deus é a aproximação da sua presença em nosso coração. E fica bem claro também para nós que o Senhor Jesus colocou todas as práticas na mesma altura, tanto o da esmola como a oração e como o jejum. Ele espera que nós tenhamos a prática da oração, a prática do jejum, para que nós possamos vencer toda sorte de mal e um dia estar com Ele na eternidade. Nós devemos ler as Escrituras Sagradas, meditar nela dia e noite. Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que o Senhor nos dê a graça de ter a prática da leitura bíblica, porque ela nos traz conhecimento da vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre a doutrina de Cristo, sobre os seus mandamentos, sobre os seus ensinamentos. Está tudo dentro da Bíblia Sagrada e que nós venhamos usufruir desta fonte inesgotável de conhecimento de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de exercer o domínio próprio, vencer a nossa carnalidade e estar na presença de Deus, honrando a Ele, glorificando a Ele, chegando mais e mais perto dEle. Quanto mais nós somos envolvidos pela sua luz, mais perto dEle nós queremos estar. A sua luz aquece o nosso coração com a sua presença de maneira tal que nós passamos a usufruir do que está disponível para nós, o amor infinito e a misericórdia infinita de Deus, nosso Pai, Criador e Regedor de todo o universo. Que possamos refletir e que possamos nos esforçar nas práticas que nos aproximam de Deus. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração.